Em pronunciamento no plenário da Câmara dos Deputados, os deputados federais Coronel Crisóstomo e Coronel Armando fizeram severas críticas a Lula e ao PT, ressaltando a necessidade de combate aos malfeitos e ao saque aos cofres públicos. Coronel Crisóstomo asseverou: sobre a CPI do BNDES, naqueles 6 meses de batalha, ouvimos diversos assuntos que doíam em nossos ouvidos e em nossa alma. Um ex-ministro, Palocci, disse: roubaram muito, mas vocês estão errados dizendo que foram 500 bilhões de reais. Foi muito mais. Eu perguntei onde estava o dinheiro e ele disse: aquele senhor barbudinho levou para os paraísos fiscais. Eu sou do Exército Brasileiro, uma instituição que é ferrenhamente contra qualquer tipo de rolo. Lá a peia pega, lá não se admite. Tem quem diz rouba, mas faz. Se roubar é cadeia, roubou é cadeia. O parlamentar Coronel Armando, por seu turno, salientou: temos um governo que vai assumir, que é um exemplo maior de corrupção no mundo. Estamos entregando para quem tem histórico de corrupção. O Legislativo tem papel na fiscalização. Essa fiscalização não pode ser conivente. Temos que acabar com o foro privilegiado e precisamos ter a prisão em segunda instância. A corrupção, o crime de colarinho branco, ela mata. Temos várias pessoas que não são ficha limpa exercendo cargos públicos. O nosso judiciário não nos representa em alguns momentos, pois temos a maior corte do Brasil que não respeita a Constituição Federal. A justiça é fundamental, não pode tardar, não pode falhar, não pode ser corrupta e estar acima da lei. Dessa maneira, ele concluiu: se não houver harmonia entre os poderes, seriedade e compromisso, nosso país não vai evoluir para ser a nação que desejamos. Milhões de brasileiros foram às ruas para pedir liberdade e o cumprimento da Constituição, com a garantia de direitos fundamentais que vêm sendo sistematicamente desrespeitados. O Brasil tem hoje presos políticos e parlamentares, jornais e sites censurados. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a sobreviver, doe qualquer quantia pelo Pix através do QR Code que está visível na tela ou através do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Era moleque em Rondônia, no meu estado, quando dizia assim: rouba, mas faz, ele é bom. Rouba, mas faz, rouba é cadeia. Roubou é cadeia. Sobre a CPI do BNDES. Ali, naqueles 6 meses de batalha, nós ouvimos diversos assuntos que doía nos ouvidos, doía na nossa alma. E me recordo naquele momento, quando um ex-ministro, vou citar o nome dele porque é público, Palocci, disse, e foi uma pergunta que eu fiz para ele: ex-ministro, roubaram muito no país? Ele disse: roubaram muito, mas vocês estão errados. Vocês estão dizendo que foi 500 bilhões de reais. Aí eu digo: bom, então deve ter sido muito menos. Ele disse: foi muito mais. Foi muito mais.
E eu até perguntei naquela oportunidade onde estava o dinheiro. Ele disse, aquele senhor barbudinho, ele levou para os paraísos fiscais. Respondeu isso para nós. E eu perguntei, então diga agora quais são os paraísos fiscais. Ele disse, essa parte eu não posso falar. Isso doeu nos nossos corações, nas nossas mentes, deputados e deputadas. Um péssimo exemplo para todos os brasileiros. Temos muito bons deputados e deputadas aqui, tem sim. A fala na rua, muitas vezes nós ouvimos, só tem ladrão lá. Não só tem ladrão. Tem muita gente honesta aqui. Aqui neste ambiente estou vendo vários. E tem muito mais. Mas tem muito péssimos exemplos, não só aqui, em vários lugares, em várias instituições. Sou de uma instituição que lá é ferrenhamente contra qualquer tipo de rolo. Sou do Exército Brasileiro, lá pega! Não se admite isso. Falhas existem em todos os outros cantos. Portanto, presidente Adriana Ventura, que tema maravilhoso, que tema tão importante para a sociedade brasileira e que está sendo tratado aqui. E é tão difícil esse tema vir aqui, né? Mas que bom que temos a oportunidade de poder até discursar sobre esse tema. Não a corrupção. Eu era moleque em Rondônia, no meu estado, quando dizia assim, rouba, mas faz, ele é bom, rouba, mas faz, rouba é cadeia, roubou é cadeia. Para concluir, só mais 30 segundos, se Vossa Excelência permitir, roubar é cadeia. E eu ouvia, não, ele faz muito, mas ele rouba, mas não tem problema. Senhores e senhoras, quem rouba merece pagar caro. Porque queremos pessoas sérias, respeitando os processos legais. E é isso que nós esperamos de todos os cidadãos. E nós aqui temos que dar bons exemplos. Muito bons exemplos. Porque o Brasil olha para essa casa, sabe por quê? Porque essa é a casa de vocês, essa é a casa do povo brasileiro. Portanto, vamos seguir uma linha reta, uma linha correta pelo bem dos brasileiros e o bem de todos. Muito obrigado, presidente, um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Estou indo para o aeroporto porque estão fechando a estrada para o aeroporto. Fiquem com Deus. Cumprimento a deputada Adriana Ventura, a Cristo Nieto, que são os autores dessa sessão solene, assim como eu, mas tenho certeza que aqui presentes estão vários deputados que assinariam conosco junto e que vão se manifestar. O tema corrupção é um tema importante, já foi citado no discurso do Arthur Lira. Em 9 de dezembro, celebrava-se o Dia Internacional da Corrupção em 2003, numa convenção no México. Conforme o Ministério Público Federal, a partir da Transparência Nacional, em pesquisa realizada em janeiro e março de 2019, em 18 países, tendo entrevistado mais de 17 mil pessoas, conclui-se que 1 em cada 5 cidadãos pagaram propina para acessarem serviços essenciais, tais como saúde e educação. A corrupção é, nesse sentido, um mal sistêmico e por isso que o combate a esse mal é matéria de extrema relevância e de necessária lembrança. Trazer à tona a importância desse tema através dessa sessão nos parece uma medida muito importante. A corrupção se estabelece de diferentes formas e ambientes e por isso é um problema complexo a ser solucionado. É preciso compreender a sua existência a partir de um sistema orgânico e imutável, que cria e se apropria de espaços ou mecanismos para que as relações com interesses escusos se estabeleçam. É nesse sentido que não há solução ou caminho único. Diante de sua complexidade, o combate a esse problema deve incluir
o fortalecimento das instituições democráticas, e nesse caso é preciso, inclusive, revisitar as estruturas que foram distorcidas para corroborar com o sistema da corrupção e mecanismos de prevenção e controle social. Nesse ponto, eu interrompo o discurso que foi o que fundamentou a nossa solicitação para dizer que essa corrupção, ela torna a nossa democracia inviável. A democracia só funciona, e eu falei isso ontem, com pessoas honestas. E muito mais quando essas pessoas estão nos poderes, seja no Executivo. No meu estado, ontem houve uma operação em Santa Catarina, onde 31 prefeitos foram visitados. A gente tem relações diretas todos os dias, ouvindo temas de corrupção. Então, no Executivo, e nós vamos ter um governo aí que vai assumir, que é o exemplo maior da corrupção no mundo, nós estamos entregando o governo do Brasil a um governo com histórico de corrupção, e nós vamos ter que estar vigilantes para que isso não volte a ocorrer. O Legislativo tem um papel fundamental na fiscalização, mas essa fiscalização não pode ser conivente. E aí sim eu volto ao tema que falou a Adriana. Nós temos que acabar com o foro privilegiado e ter a prisão em segunda instância, imediato, e nada que proteja o corrupto do Legislativo. O corrupto tem que ser identificado, porque é um mal para a nossa sociedade. A corrupção, o colarinho branco mata, e a gente tem que expor essas pessoas para que eles não possam voltar. E aí vai a ficha limpa. Como é que nós podemos aceitar no Brasil termos várias pessoas que não são ficha limpa exercendo cargos públicos? Então não é possível a gente aceitar isso. E aí vamos falar também do judiciário. O nosso judiciário, que hoje é o Dia da Justiça, Dia Internacional da Justiça, que não nos apresenta ou não nos representa em alguns momentos, porque temos a maior corte do Brasil que não respeita a Constituição Federal. Isso aí, nesse dia, nós temos que falar também. A justiça é fundamental. A justiça não pode tardar, a justiça não pode falhar, mas a justiça não pode ser corrupta e está acima da lei. Nós temos que ter, todos nós, sujeitos à lei. Não há ninguém que possa estar acima da lei. Então eu quero destacar que no serviço público é onde mais aparece a corrupção. E nós temos que ter transparência para que isso não venha a ocorrer. A gente tem um ditado no Brasil, infelizmente, que se ouve em alguns lugares: quem não cola não sai da escola. É uma vergonha que a gente tenha um ditado desse. É uma vergonha. Nós temos que ter a honestidade não como uma qualidade, mas como uma obrigação. Todos nós temos que ser honestos. Nós temos que dar aos nossos filhos, a nossos descendentes, o exemplo do que é um cidadão. E o cidadão tem a obrigação de ser honesto, e muito mais aquele que exerce uma função pública, porque ele está escolhido para representar a população. Nós aqui representamos os nossos eleitores, o Executivo representa e o Judiciário, dentro dos critérios, também representa. Se não houver harmonia e não houver seriedade e compromisso, o nosso país não vai evoluir para ser a nação que nós desejamos. Então, muito obrigado a todos. Parabenizo a Adriana e a Cris por essa solenidade e cumprimento as entidades presentes e a todos aqui. Muito obrigado. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.